Oi, pessoal. Então, hoje vamos falar sobre medidas provisórias, certo? Nós já vimos leis complementares, leis ordinárias, emendas constitucionais, e aí vamos passar para a próxima espécie legislativa, prevista lá no artigo 59 da Constituição, tá? As medidas provisórias, gente, elas são de competência privativa do presidente da República, tá certo? São, então, atos normativos criados pelo presidente da República dentro da sua função atípica de legislar, certo? Se você lembrar do esquema da separação de poderes, você vai perceber que o Poder Executivo, ele realiza de forma atípica, né, a atividade legislativa, sim, por meio, por exemplo, da edição de medidas provisórias, da edição de decretos, tá certo? Agora, o poder de atuação legislativa do presidente da República, por meio de decretos e por meio das medidas provisórias, é um poder bastante limitado. Por quê? Porque a grande maioria dos assuntos devem ser tratados por lei, tá certo? Agora, existe, né, uma possibilidade de o presidente da República criar atos normativos, né, dele legislar, e a medida provisória é um desses meios. A medida provisória, gente, não é lei, tá certo? Não tem natureza jurídica de lei, mas tem força de lei, tá certo? É um ato normativo editado pelo presidente da República com força de lei e vigência temporária, como o próprio nome já sugere, certo? A vigência da medida provisória é de 60 dias, podendo ser prorrogada uma única vez por um período também de 60 dias, tá certo? Então, automaticamente, se a medida provisória não for rejeitada, nem transformada em lei dentro dos 60 primeiros dias, automaticamente ela vai passar por um processo de prorrogação e vai durar por mais 60 dias, tá certo? O presidente da República vai poder editar medidas provisórias quando houver urgência na matéria e relevância na matéria, uma relevância social, um interesse público que é preciso ser demonstrado no momento em que o presidente cria uma medida provisória. Então, durante essa pandemia, durante esse período, né, de combate ao coronavírus e de isolamento, o presidente da República já criou diversas medidas provisórias. Isso pode? Com certeza. Se justifica em razão da urgência, certo? E em razão da relevância. Porque, gente, veja que tem situações que não dá para esperar aquele processo legislativo ordinário para uma lei complementar ou lei ordinária, né? Que nós já vimos nas primeiras aulas de processo legislativo. Tem assunto que não dá para esperar aquele processo todinho acontecer. Imagine, gente, uma necessidade de decisão, de regulamentação da economia durante essa pandemia do coronavírus. O presidente da República precisa adotar um posicionamento em relação à situação das pessoas que vão ficar sem trabalho, né? Então, o presidente criou uma medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho por um período de até 3 meses, sendo que durante esse período os trabalhadores vão poder fazer uso do chamado seguro-desemprego, né? Que é um benefício que vocês vão estudar lá em direito do trabalho, direito previdenciário. Mas imagine se não existissem as medidas provisórias e para que isso pudesse ser aprovado, ou seja, a necessidade de suspensão do contrato de trabalho, ou a possibilidade, né, de suspensão do contrato de trabalho, para a pessoa poder sacar o seu seguro-desemprego, para a criação, por exemplo, do programa, né, do auxílio emergencial, se fosse necessário passar por todas as etapas daquele processo legislativo que a gente já estudou. O presidente da Câmara recebe, aí passa para as comissões, passa para a CCJ, vai para o plenário, vai para outra casa. Pessoal, como eu já disse para vocês, esse processo legislativo para a criação de uma lei complementar e uma lei ordinária é um processo que leva dias, leva meses, às vezes leva até anos, né? Porque não existe um prazo para aquele processo legislativo comum acontecer. Então, veja que muitas das decisões do Poder Executivo precisam ser tomadas logo, para já, como é o caso, né, que a gente está vivendo na pandemia. Por isso, as medidas provisórias se justificam, tá certo? Por quê? Porque tem matérias que são de relevância social grande, né,
e de uma urgência social que não dá para esperar o processo legislativo comum acontecer. E aí o presidente cria uma medida provisória que vai ter essa validade por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. E dentro desse prazo, essa medida provisória, depois que o presidente da República cria, ela vai para o Congresso Nacional, certo? Então o presidente cria a medida provisória, ela já está valendo, tá? No momento em que o presidente cria e promulga essa medida provisória, ela já está valendo. E essa medida provisória vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele vai ter, dentro desse prazo de 60 dias mais 60, vai ter o poder de converter essa medida provisória em lei para torná-la permanente. Essa foi uma boa ideia do presidente da República. Vamos converter essa medida provisória em lei. Um exemplo de uma medida provisória que foi convertida em lei foi a medida provisória que criou o programa Bolsa Família, certo? O programa Bolsa Família foi criado por uma medida provisória em 2003 pelo presidente Lula e ela foi convertida em lei. Por quê? Porque se ela não tivesse sido convertida em lei, o programa Bolsa Família só ia durar os 120 dias, certo? Mas não, foi convertida em lei e tornado, né, um programa permanente. Então, o Congresso Nacional, recebendo essa medida provisória, pode, primeiro, converter essa medida provisória em lei, pode rejeitar essa medida provisória, entender que essa medida provisória ela é nociva, ela não é urgente, ela não é relevante, essa medida provisória deve ser arquivada, o Congresso Nacional pode fazer isso também, certo? Então, teve uma medida provisória que foi criada no início do governo Bolsonaro, que foi, dentre outras coisas da medida provisória, transferir a FUNAI, a organização, digamos assim, a organização e a fiscalização da FUNAI para o Ministério da Agricultura, porque fica a cargo do Ministério da Justiça, certo? O Ministério da Justiça era o do Sérgio Moro, tá? A FUNAI sempre pertenceu, né, a organização, os cuidados com a FUNAI sempre foram do Ministério da Justiça. E aí, no início do governo, ele passou, por meio de medida provisória, a FUNAI para o Ministério da Agricultura. E aí o Congresso Nacional rejeitou essa medida provisória. Então ela teve uma validade menor do que 60 dias, menor do que 120 dias. Por quê? Porque o Congresso Nacional rejeitou e ele pode fazer isso. Então o Congresso pode converter em lei, né? Pode rejeitar essa medida provisória e pode ainda deixar essa medida provisória caducar, que quer dizer o quê? Deixar essa medida provisória morrer pelo decurso do tempo. Tipo, o Congresso Nacional nem converte em lei e nem rejeita de imediato. O Congresso Nacional simplesmente deixa essa medida provisória valer o prazo dos 120 dias. Terminou o prazo de vigência da medida provisória, ela vai caducar. Quer dizer o quê? Ela vai morrer simplesmente pelo decurso do tempo. Morreu de velhice, certo? Morreu porque passou o prazo, não foi convertida em lei e nem foi rejeitada antes. E aí, simplesmente, ela vai perder a eficácia por decurso do prazo. Em novembro do ano passado, o presidente Bolsonaro criou uma medida provisória criando o contrato verde e amarelo. Não sei se vocês viram as notícias e tudo. Era uma nova modalidade de contrato de trabalho, que foi um exemplo, né, de uma medida provisória criada pelo presidente, que o Congresso Nacional achou interessante não converter em lei e também nem rejeitou prontamente, o que fez com que essa medida provisória valesse apenas, né, o prazo dela mesmo e perdesse a eficácia por decurso do tempo, certo? E o Congresso Nacional também pode, gente, pode converter em lei, né? Pode rejeitar prontamente, porque não é relevante, não é urgente, né? Fazendo o controle dos pressupostos da medida provisória. E uma outra alternativa para o Congresso Nacional é deixar essa medida provisória perder a eficácia por decurso do prazo. Nessa de converter em lei, o processo legislativo vai ser equivalente ao de uma lei ordinária, tá certo? A medida provisória ela precisa passar pelo mesmo quórum de aprovação de uma lei ordinária para ser convertida em lei. E essa conversão em lei pode ser mantendo o texto original da medida provisória,
Ah, gostamos da ideia do presidente da República, vamos aprovar sem alterações. Beleza. Quando isso acontece, vai seguir o rito, né, para aprovação de uma lei ordinária, não vai precisar da etapa de sanção ou veto do presidente da República. Por quê? Porque se entende que foi o presidente que criou a medida provisória, né? O Congresso Nacional está aprovando sem alteração. Não precisa passar pela sanção ou veto do presidente, já que aquela medida provisória foi de autoria do presidente da República e é claro que ele concorda com essa medida provisória. Então, no caso de conversão da medida provisória em lei sem alteração nesse texto da medida provisória, dispensa-se o momento, né, ou a etapa de sanção ou veto do presidente da República e o projeto passa logo para o projeto de conversão, né, da medida provisória em lei ordinária passa diretamente para a questão da promulgação e publicação, tá? E aí vai deixar de ser uma medida provisória e vai virar uma lei ordinária, assim como aconteceu com o programa Bolsa Família. Ou o que pode acontecer também é o texto dessa medida provisória ser aprovado, só que com alterações. Então, tanto a Câmara dos Deputados como casa iniciadora, como o Senado Federal, como casa revisora, podem fazer alterações nesse projeto de lei de conversão da medida provisória em lei ordinária. E aí, nesse caso, fazendo as alterações, vai precisar passar pela etapa de sanção ou veto do presidente da República, normalmente, como nós já vimos que acontece para um projeto de lei ordinária, tá certo? Acontece todas aquelas etapas do processo legislativo de lei ordinária, havendo sim a necessidade também da etapa de sanção ou veto, porque aí a gente já está falando de um projeto que foi mexido, né? De um texto da medida provisória que foi convertido em lei, mas que foi mexido, sofreu alterações, e aí vai precisar sim da etapa de sanção ou veto, certo? Então, vocês estão conseguindo acompanhar aí a ideia, gente, ó. O presidente criou a medida provisória, ela já está valendo, o prazo de contagem dela dos 60 dias mais 60 já está valendo, desde quando o presidente cria, e essa medida provisória segue para o Congresso Nacional. Vai começar em qual casa a análise? Na Câmara dos Deputados, certo? Toda medida provisória começa a ser analisada na Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora. A Câmara dos Deputados vai analisar esse projeto de lei, vai analisar essa medida provisória. E aí, ou pode rejeitar prontamente, não, porque não é urgente, não é relevante, faz o controle dos pressupostos, não há interesse público nessa medida provisória e corta logo. Ou a Câmara dos Deputados acha interessante converter essa medida provisória em lei, e aí, convertendo em lei, pode converter fazendo alterações em seu texto ou não fazendo alterações em seu texto. Ou a Câmara dos Deputados pode não fazer nada e deixar essa medida provisória transcorrer, né, transcorrer o tempo, né, o decurso do tempo. E aí, se passar os 120 dias, ela vai perder a eficácia porque acabou o prazo dela. Depois que a análise é feita na Câmara dos Deputados, e aí, se não houver a rejeição, o arquivamento dessa medida provisória, né, vai passar para o Senado, e aí o Senado pode, da mesma forma, rejeitar essa medida provisória, ou converter essa medida provisória em lei, né? Também querer a conversão dessa medida provisória em lei. E aí, precisa do voto da maioria simples nas duas casas, porque eu tô falando do projeto de conversão de medida provisória em lei ordinária. Então, o rito que acontece na Câmara dos Deputados e no Senado Federal é o equivalente ao de uma lei ordinária, certo? E o Senado Federal, como casa revisora, pode, da mesma forma, aprovar sem alterações ou aprovar com alterações. Aprovando com alterações faz o quê? Volta para a casa iniciadora, do mesmo jeito do projeto legislativo, do processo legislativo, de lei ordinária que nós já vimos, volta para a casa iniciadora se manifestar sobre essas alterações que o Senado fez nesse projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária, tá? Depois, se a Câmara dos Deputados, como casa iniciadora, né, vai ter o poder de aprovar com as alterações ou aprovar sem as alterações, o projeto de lei vai seguir para o presidente da República, tá? Para sanção ou veto, porque houve alterações nesse texto, certo? Se o projeto de lei de conversão de medida provisória em lei ordinária
não tiver alteração nenhuma no texto, aí se dispensa a etapa de sanção ou veto, tá? Passando para o presidente da República, sancionar ou vetar, porque houve alteração no texto, né? Tem aquela mesma etapa que a gente já viu, tem os 15 dias úteis para sancionar ou vetar, o veto tem que ser justificado, motivado. Em caso de veto, o projeto de conversão da medida provisória em lei ordinária volta para o Congresso Nacional. Em sessão única, o Congresso Nacional vai votar para dizer se mantém o veto ou se rejeita o veto. Quer dizer, eu estou falando aqui de uma forma rápida para você, porque assim, eu estou partindo do pressuposto que você já viu, né, o vídeo das leis complementares e leis ordinárias, e o processo legislativo para conversão de uma medida provisória em lei ordinária, ele tem aquelas mesmas etapas que nós já vimos para um processo legislativo de lei ordinária, tá? Inclusive o quórum em relação à aprovação, que precisa do quórum de maioria simples nas duas casas, né? Para que esse projeto de conversão de medida provisória em lei ordinária seja efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional. Que mais? Passando para frente, gente, além desse controle feito pelo Congresso Nacional, e aí, gente, enquanto tudo isso acontece dentro do Congresso Nacional, a medida provisória está surtindo efeito, certo? Ela já está valendo para a sociedade. Então, não precisa da aprovação do Congresso para a medida provisória começar a valer. Não, a medida provisória, ela já começa a ter vigência a partir do momento em que o presidente cria. E aí, dentro desse prazo de 120 dias, acontecem essas etapas do processo legislativo para ver se essa medida provisória será rejeitada, será convertida em lei, ou se simplesmente o Congresso Nacional não vai fazer nada e vai deixar ela morrer por decurso do prazo, tá? Que mais? Além desse controle feito pelo Congresso Nacional, as medidas provisórias sofrem controle também, ou podem sofrer controle, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Então, é possível o controle de constitucionalidade em cima de uma medida provisória. Foi criada recentemente, ainda nesses tempos de pandemia, uma medida provisória pelo presidente que mexia na lei de acesso à informação, uma lei que garante a nós, cidadãos, o direito ao acesso a informações públicas, a dados sobre receitas, gastos públicos, enfim, garante a publicidade, a transparência dos atos públicos. E o presidente fez uma medida provisória restringindo esse acesso à informação, prejudicando ou violando, né, a transparência e a publicidade dos dados, das informações públicas. E aí, essa medida provisória foi alvo de uma ação lá no Supremo Tribunal Federal, de uma ADI, tá certo? E o Supremo Tribunal Federal fez o controle de constitucionalidade dessa medida provisória, entendendo que essa medida provisória era inconstitucional, porque violava a publicidade e a transparência, que são princípios constitucionais da administração pública, que vocês vão estudar de forma mais detalhada em direito administrativo. O fato foi que o STF, né, julgou inconstitucional e essa medida provisória morreu, né? Essa medida provisória saiu do nosso ordenamento, tá? Então, veja, gente, com a medida provisória, quando é criada, ela tanto vai sofrer um controle pelo Congresso Nacional, que pode rejeitar e arquivar essa medida provisória, como pode sofrer um controle pelo Poder Judiciário, né, por meio do Supremo Tribunal Federal, através do chamado controle de constitucionalidade. E aí, julgando uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, o STF pode declarar inconstitucional essa medida provisória e aí ela vai morrer, né? Ela não vai mais poder valer, ela não vai mais fazer parte do nosso ordenamento. E ainda é possível, né, que o presidente crie uma outra medida provisória, revogando a medida provisória anterior. O presidente da República fez aí, nesses tempos de pandemia, isso também. O presidente criou uma medida provisória, primeiro, acho que era no medida provisória 927, isso, permitindo a suspensão dos contratos de trabalho por 3 meses dos trabalhadores. E nessa primeira medida provisória, ele não deu nenhuma alternativa, simplesmente permitia que os empregadores, as empresas, suspendessem os contratos de trabalho de seus empregados por 3 meses e eles não iam receber nada, nem da empresa, nem do governo, nem de ninguém. E aí houve, né, uma repercussão da mídia muito forte contra essa medida provisória.
E aí, ele mesmo, o presidente, voltou atrás, revogou essa medida provisória e criou uma nova medida provisória, dizendo agora o quê? Que é possível a suspensão dos contratos de trabalho pelas empresas por 3 meses, só que, enquanto o empregado está com esse contrato de trabalho suspenso, ele vai poder sacar o seguro-desemprego, que é um benefício de uma ordem previdenciária e trabalhista que vocês vão estudar mais na frente. Agora, com isso, o presidente resolveu, né, um problema da medida provisória anterior. Isso ele pode fazer, revogar a medida, ele mesmo, presidente, revoga a medida provisória que ele criou e faz uma nova medida provisória, né, no lugar daquela, tá? Isso pode acontecer também. O que mais? Passando para frente. Pessoal, uma coisa importante que vocês precisam saber é assim, ó. No caso de uma medida provisória perder a eficácia por decurso do tempo, certo? Por decurso do prazo de 120 dias. Imagine que seja criada uma medida provisória, criando, por exemplo, a medida provisória que criou o Bolsa Família, tá? E aí criou esse benefício e as pessoas começaram a receber os valores do Bolsa Família. Imagine que essa medida provisória não tivesse sido convertida em lei, certo? Imagine que ela tivesse perdido a eficácia por decurso do prazo, certo? Essa medida provisória durou 120 dias. Nesses 120 dias, muitas famílias receberam o benefício do Bolsa Família, certo? Acabado o prazo da medida provisória de 120 dias, se ela não tivesse sido convertida em lei, certo? Claro que ela foi, né? É um programa permanente desde 2003, mas eu tô falando assim, na hipótese dela não ter sido convertida em lei, se ela tivesse perdido a eficácia por decurso do prazo, ou mesmo se ela tivesse sido rejeitada pelo Congresso Nacional. O que é que ia acontecer com essas famílias que receberam dinheiro durante a vigência da medida provisória? Elas iam ter que devolver o dinheiro depois que a medida provisória acabou? A resposta é que não, certo? Em regra, as medidas provisórias, as relações jurídicas firmadas durante a vigência da medida provisória, elas permanecem válidas. Então, por exemplo, se a medida criou o programa Bolsa Família e durou só 120 dias, durante esses 120 dias as famílias receberam esse valor. Ah, acabou a medida provisória, acabou o programa Bolsa Família, beleza, porque não foi convertido em lei, mas essas pessoas não vão precisar devolver o dinheiro, tá? Por quê? Porque as relações jurídicas firmadas durante a vigência da medida provisória permanecem válidas, tá certo? Como, por exemplo, essa medida provisória, né, que suspendeu os contratos de trabalho dos empregados e eles podem sacar o seguro-desemprego. Se por acaso essa medida provisória não for convertida em lei e ela simplesmente perder a eficácia por decurso do prazo, o pessoal vai ter que devolver o valor que recebeu do seguro-desemprego? Não, justamente porque o artigo 62, parágrafo 3º e parágrafos 11 e 12 vão resguardar, né, o seguinte: as relações jurídicas firmadas durante a vigência da medida provisória permanecem válidas, tá? A não ser, certo, que o Congresso Nacional faça um decreto legislativo alterando as relações jurídicas que aconteceram durante a medida provisória. O Congresso Nacional tem o poder de fazer isso, certo? Criar um decreto legislativo para disciplinar, regulamentar as relações jurídicas decorrentes desse período dessa medida provisória, enquanto ela ficou valendo, tá? Mas isso raramente o Congresso Nacional faz, de mexer nas relações jurídicas firmadas em razão da segurança jurídica, né? O mais comum é que, acabado o prazo da medida provisória, se ela não for convertida em lei pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional não faz nada, simplesmente deixa essa medida provisória morrer e as relações jurídicas firmadas durante a vigência delas permanecem válidas. Agora, dentro do prazo de 60 dias, depois da perda da eficácia da medida provisória ou de quando ela é rejeitada, o Congresso Nacional tem o poder, dentro de 60 dias, de fazer um decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas firmadas durante esse período da medida provisória.
E aí poderia, em tese, né, determinar que as pessoas que receberam esse seguro-desemprego devem devolver o dinheiro, mas isso, gente, é raro, tá, de acontecer. O mais normal é que as relações jurídicas firmadas durante a época da medida provisória sejam efetivamente confirmadas, né, consolidadas, porque isso é o mais seguro em termos de segurança jurídica, tá certo? Que mais? Isso tá no artigo 62, parágrafos 3º, parágrafo 11 e parágrafo 12, tá? Que mais? Durante o recesso parlamentar, nós já vimos que durante o mês de julho, durante o mês de dezembro e janeiro, o Congresso Nacional entra em recesso, tá? E durante o período de recesso, esse prazo de contagem da medida provisória de 60 dias por mais 60, ele vai ficar suspenso, tá? E aí ele vai voltar a contar, não do zero, mas de onde ele parou, né? Depois que o recesso do Congresso Nacional termina, quando os congressistas voltam a trabalhar. Então, imagine uma medida provisória que foi criada, vamos supor, em novembro. Aí, em novembro, ela ficou valendo, né? Passou 1, 2, 3, vamos supor que ela tenha passado 30 dias, certo? Chegou o recesso do Congresso Nacional. Durante esse período de recesso, esse prazo de 60 dias mais 60 vai ficar suspenso. E quando os congressistas voltarem do recesso, né? Aí o prazo da medida provisória vai voltar a contar. Vai voltar do zero? Não. Se já passaram 30 dias, como eu falei no exemplo, né? Começou em novembro, passaram 30 dias, o Congresso Nacional entrou em recesso. Acabou o recesso lá no dia 2 de fevereiro, no dia 2 de fevereiro começa a contar de novo, agora a partir do 31º dia, porque, né, aqueles 30 dias que se passaram em novembro até começar o recesso, eles contam. Houve apenas a suspensão do prazo. Quando o Congresso Nacional volta a trabalhar, aí começa a contar de novo a partir do 31º dia. Não volta a contar do zero, tá? E que mais? O artigo 62, parágrafo 6º da Constituição, vai estabelecer o chamado regime de urgência, que vai dizer que se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias da sua publicação, vai entrar em regime de urgência, fazendo com que as demais deliberações da casa onde estiver, seja na Câmara, seja no Senado, fiquem paradas, sobrestadas, até que seja concluída a votação da medida provisória. Então, se tiver na Câmara, passar 45 dias e a Câmara ainda não votou essa medida provisória, as pautas da Câmara vão ficar paradas. As do Senado não, porque o Senado não tem nada a ver com isso. Se tiver na Câmara, é a pauta da Câmara que fica parada. Se a Câmara já tiver votado, já estiver no Senado, e aí chegou os 45 dias e o Senado ainda não se manifestou sobre essa medida provisória, aí vai ser no Senado que as pautas vão ficar trancadas, tá certo? E aí não é 45 dias em cada casa, não. É 45 dias para as duas casas, tá certo? Por quê? Porque medidas provisórias, elas têm esse caráter de urgência, né? E elas devem ser analisadas o mais rápido possível pelo Congresso Nacional. Então, dentro do prazo de 45 dias, onde a medida provisória estiver, se não for votado, né, nem para converter em lei, nem para rejeitar, nem para deixar transcorrer o decurso do prazo, se o Senado ficar parado ou a Câmara ficar parada, na casa onde estiver chegado o 45º dia, as pautas da casa ficarão sobrestadas, paradas, né, até que seja concluída a votação da medida provisória, tá certo? Bom, gente, eu vou parando por aqui e vou deixar o restante para a nossa aula que vai ser ao vivo na segunda-feira, tá certo, gente? Às 9h30 da manhã. Boa tarde, gente.